partir de agora, nós vamos apresentar o módulo 3. Este módulo, ele se refere à análise da situação de saúde dos trabalhadores expostos aos agrotóxicos nos territórios. Durante o módulo, nós vamos dar uns exemplos, nós vamos dar ênfase aos trabalhadores da agricultura expostos aos agrotóxicos, que é uma análise da situação da saúde. Ela é um processo que nos permite conhecer o perfil tanto dos usuários dos serviços de saúde, como também o que a gente possui no território. Então, como que está a saúde dessa nossa população, né, no caso dos trabalhadores, e o que a gente possui nesse nosso território, qual é a estrutura que esses trabalhadores, que essa população conta neste território. Tá? Ele também nos permite analisar a efetividade dos serviços de saúde. Então, além de saber o que está acontecendo com o nosso usuário, a gente vai saber também se os serviços estão sendo efetivos. Os objetivos da análise da situação de saúde, então, né, nós podemos citar o apoio para o processo de tomada de decisão por parte da gestão, né, da saúde do trabalhador no território. Ele serve como base para o monitoramento das ações de saúde, monitoramento das ações de vigilância de saúde, tanto das ações de vigilância epidemiológica, como das ações de vigilância em saúde do trabalho, em ambientes e processos de trabalho. Ele é um instrumento de planejamento e de gestão para o SUS. Ele também contribui para o fortalecimento, né, da participação do trabalhador no controle social. Ele nos permite conhecer as características e o perfil produtivo e epidemiológico da população que trabalha nesse território. Nos permite conhecer os serviços de saúde e a capacidade instalada desses serviços de saúde. Também nos permite conhecer a rede de apoio institucional e social dos trabalhadores que atuam nesse território, né? E também ele tem a função, a análise tem uma função importante que é de disseminar informações em saúde do trabalhador deste território, né? Então, ela é um instrumento muito amplo e que nos permite diversas utilizações deste instrumento. Uma coisa muito importante, assim, que é a base de tudo isso, é a gente ter nos nossos locais de trabalho, principalmente nos serviços de saúde, né, que eles possuam cadastros muito bem atualizados e de uma forma que a gente possa identificar esse perfil desse trabalhador. Então, por que eu estou falando isso, né? Porque se a gente não tiver no cadastro enfim, eu não sei qual é o cadastro que o serviço utiliza, mas, por exemplo, o cartão SUS do meu município, ele tem um cadastro, e este cadastro pede a CBO desse trabalhador, né? A ocupação desse trabalhador. Na maioria das vezes, o que a gente vê na experiência, na prática, é que ou esse campo não está informado, né, ele está em branco, ou ele não está bem caracterizado. Então, a gente precisa saber, né, que na nossa região, o que esses trabalhadores fazem. Se eu não colocar ocupação, eu não vou ter essa informação. E isso vai me prejudicar no momento que eu for fazer a análise dessa população, porque eu não vou ter o dado de forma correta. E como a gente vai ver depois, né, são muitos os locais, as fontes de informações que a gente pode utilizar. E uma delas é que a nossa região esteja com esses dados muito bem caracterizados para que a gente possa utilizar fontes confiáveis, né, de informação. O que é um território? Quando a gente pensa em território, normalmente a gente pensa só na área geográfica. Mas, para uma análise da situação de saúde, a gente precisa pensar num território como um ambiente que está constantemente em um processo de modificação, né, em um processo de transformação. Então, o que faz parte do território? A gente vai ter a população que vive nesse território, e essa população ela pode ser dividida na população residente, na população trabalhadora. A gente pode pensar
né, só quem trabalha num determinado ramo produtivo. Então, a gente pode analisar um território de várias maneiras. E a gente precisa sempre pensar no território, não só como área geográfica, mas quais são as estruturas que ele possui. Então, as estruturas comerciais, as estruturas de saúde, as estruturas de assistência social, escolas, locais de lazer, enfim, tudo o que está dentro deste espaço geográfico. Para quando a gente constrói uma análise da situação de saúde, a gente precisa pensar em diversos elementos. O primeiro desses elementos, então, é a caracterização do território e da população geral e da população trabalhadora. Então, assim, qual o total dessa população? Quantas pessoas compõem a população economicamente ativa e ocupada dessa região? A distribuição dessa população por sexo, por escolaridade, por faixa etária, a distribuição por cor, né? Quantas pessoas trabalham em determinado ramo produtivo? No nosso exemplo, a gente usou os trabalhadores da agricultura. Então, quantas pessoas trabalham na agricultura? Dessas, quantos são agricultura familiar, por exemplo, né? Quantas são crianças, quantas dessas pessoas são população em algum estado de vulnerabilidade, né, em situações de vulnerabilidade. Isso tudo vai abranger, então, a caracterização dessa população. Na sequência, então, a gente vai também caracterizar o perfil produtivo e os potenciais riscos à saúde desses trabalhadores nesse território. Então, quais são as principais atividades econômicas que a gente possui no nosso território, né, no território que está sendo analisado? Quais são no caso da agricultura, né, quais são as culturas mais frequentes? Se essas culturas utilizam algum tipo de agrotóxico? Se utilizam, né, os agrotóxicos, quais os produtos que são mais comumente utilizados naquele local? Né? Que tipo de aplicação a gente tem desses produtos, né? São aplicados por pulverização aérea, é manual, como que é feito isso? Como que esses produtos são armazenados, né? Se eles estão sendo armazenados corretamente, como que é realizado o descarte das embalagens, ou mesmo descarte de produtos que não foram utilizados, se essa população utiliza o equipamento de proteção individual, se também existe uma parte dessa população, e quantos são que estão na agricultura orgânica. Então, isso tudo é importante para a gente caracterizar essa nossa população. E se for outro ramo produtivo, a gente vai ter que pensar, então, nesses outros ramos produtivos e nas características que envolvem, né, esses ramos produtivos que a gente vai trabalhar ou estudar, né, naquele momento. Também a gente precisa caracterizar o perfil de mortalidade dessa população, no caso, né, aqui da população que trabalha nesse local. Então, quais são os principais problemas de saúde que eles estão apresentando? Se a gente possui registros de problemas de saúde relacionados à saúde do trabalhador, né? Se existem notificações de saúde do trabalhador nessa região, quais são essas notificações e quais são os agravos mais frequentes que essa população apresenta? Se existem registros de casos, por exemplo, de câncer, né, nessa população, se tem registros de transtornos mentais, quais são esses casos, né? Não especificamente o caso, mas quais são os transtornos mentais que foram notificados, né? As principais causas de morte, se tem registros de mortes por intoxicações, ou se tem registros de mortes por acidentes de trabalho. Então, enfim, a gente precisa conhecer, então, o que está adoecendo essa população. Na sequência, então, né, a gente também vai caracterizar a rede de serviços de saúde para atenção e para vigilância na saúde do trabalhador. Então, quais são os serviços de saúde que se encontram nesse território, né? Como que é o acesso, como que se dá o acesso dessa população a esses serviços de saúde? Qual é a cobertura da estratégia de saúde da família no território? Se tem agentes comunitários de saúde que visitam
essa população, são quantos, né, quais são os serviços, quais são as referências de saúde, qual a referência de saúde mental, qual a referência de saúde de emergência, de urgência e emergência, se tem casos, nos casos de intoxicação, quais são as referências para esses casos. Então, é muito importante a gente saber e conhecer toda a rede, né? Além disso, também qual a rede de atenção hospitalar que essa população vai ser direcionada, né? Então, tudo que envolve os serviços de atenção à saúde. E principalmente se a gente está focando num agravo específico, né, a gente tem que saber qual é a referência para essa população, para este agravo que a gente está trabalhando naquele momento, se for o caso. Se não for, a gente vai ter que saber o geral. E, por último, a caracterização da rede de apoio institucional e social aos trabalhadores e trabalhadoras no território, né? Então, se tem ONGs que atuam nesse território, se tem sindicatos de trabalhadores, como é que é a relação desses trabalhadores com esses sindicatos, né? Se esses sindicatos são atuantes ou não, se existem políticas públicas que são desenvolvidas nesse território, né? Por exemplo, políticas públicas de erradicação do trabalho infantil, entre outras, né, que a gente pode pensar. Se existem grupos comunitários, né? No caso dos trabalhadores agrícolas, se tem iniciativas e programas de agroecologia, por exemplo, de agricultura orgânica, se tem projetos de diversificação de culturas e projetos de extensão rural, enfim, a gente né, tem que conhecer e pesquisar tudo isso para poder montar essa análise de forma completa, né?